No próximo capítulo da novela Dona de Mim, o clima será de pura tensão e descontrole. Marlon, abalado com a operação na barreira, pedirá reforço imediato. O cenário é caótico. Tiros, correria, gritos. E no meio do tumulto, ele aparece carregando Castro desacordado, com o uniforme rasgado e o rosto coberto de poeira. Maxwell vê tudo de longe, surpreso com a cena, e corre para ajudar. Quando chegam até Pompeu e Castanho, o desespero é visível. Ele está vivo, mas mal. Precisamos de atendimento agora, grita Marlon, com a voz embargada. O silêncio que se segue é quebrado apenas pelas sirenes que se aproximam. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, na barreira, Vespa se aproveita do caos e vai atrás de Rian, que tenta se afastar do grupo. O bandido o encurrala e o ameaça com frieza. Ou você vem com a gente, ou vai cair junto. Rian fica sem saída, o medo estampado no rosto. Mais tarde, arrependido e emocionalmente abalado, ele procura Aze. Eu errei, me envolvi com gente errada, mas quero mudar, confessa, com lágrimas contidas. Aze o encara em silêncio antes de abraçá-lo, num gesto de perdão e incerteza. Na cidade, Filipa perde a paciência com Jaques, reclamando dos efeitos colaterais dos remédios. Essas pílulas estão me deixando pior, dispara, atordoada. O vilão reage com sarcasmo, mas o confronto é interrompido quando Samuel chega. O clima esquenta e os dois trocam ofensas pesadas. Você é um covarde, Jaques! Grita Samuel, ao que o empresário retruca. E você, um tolo que ainda acredita na justiça! De volta à delegacia, Alan tenta confortar Marlon, que está visivelmente abalado. Você fez o que podia, mas agora é a hora de reagir. A polícia vai contra-atacar. As palavras soam mais como promessa do que consolo. E enquanto isso, Léo toma coragem e diz a Samuel que quer terminar o relacionamento. A decisão é dura, mas inevitável. Eu preciso me reencontrar, e para isso, preciso ficar longe de você. Samuel entra em guerra com Filipa e toma a guarda de Sofia e a disputa acirra batalha pelo poder na família Boaz. Uma verdadeira guerra será travada entre Samuel e Filipa, abalando de vez a estrutura da família Boaz. Dopada por Jaques e cada vez mais fragilizada, Filipa acabará sofrendo um grave acidente que mudará tudo. Aproveitando-se da situação, Samuel moverá um processo e conseguirá a guarda provisória de Sofia, provocando um abalo sísmico nas relações familiares e reacendendo velhas feridas. Tudo começa quando Danilo, preocupado com o estado de Filipa, descobre que os remédios que ela vem tomando foram adulterados. O rapaz tenta ajudá-la em segredo, substituindo os comprimidos falsos por outros verdadeiros. Por alguns dias, a empresária mostra sinais de melhora. Dorme melhor, fala com mais lucidez e até volta a trabalhar. Mas a calmaria dura pouco. Jaques descobre o plano, invade o quarto da cunhada e toma de volta as cartelas originais, as mesmas que ele havia manipulado. Ninguém tira o controle dela de mim, murmura o vilão com um olhar frio e decidido. Com os efeitos das drogas novamente em seu corpo, Filipa começa a perder o equilíbrio. Tem alucinações, desmaios e lapsos de memória. Num desses surtos, pega o carro e sai dirigindo desorientada pela estrada. O acidente é inevitável, o veículo capota e Filipa é resgatada em estado grave. A notícia se espalha rapidamente e Samuel, tomado pelo desespero, corre até o hospital. Lá, vê Sofia chorando ao lado de Yara e decide que não pode mais permitir que a menina viva sob aquele risco. Enquanto Filipa luta pela vida, Samuel toma uma decisão drástica. Entra com pedido de guarda provisória. O argumento é contundente: instabilidade emocional e negligência por parte da madrasta. Vivian, advogada e amiga antiga da família, ajuda o rapaz a montar o processo com base nos laudos médicos. Não é vingança, é proteção, diz Samuel, firme, embora sua voz trema. A decisão judicial sai rápido. Sofia passa oficialmente aos cuidados do irmão, o que causa uma explosão de reações dentro da mansão Boaz.
Jacques, ao saber da notícia, surta. "Esse moleque ousou me enfrentar!" grita, quebrando copos e derrubando papéis sobre a mesa. Ele sabe que com Sofia nas mãos de Samuel, seu plano para dominar a fábrica está em risco. A menina, herdeira legítima de parte das ações da Boaz, era a chave que ele precisava para consolidar seu poder. Filipa, ainda se recuperando do acidente, acorda confusa no hospital. Quando descobre que perdeu a guarda da enteada, entra em desespero. "Ele me tirou tudo, até minha filha de coração", lamenta entre lágrimas. Jacques, cínico, se aproxima e a envolve num falso consolo. "Você não perdeu nada, Filipa. A gente vai lutar por isso juntos. Eu não vou deixar esse garoto destruir o que é nosso." Por trás do discurso protetor, o vilão planeja manipular a situação e a própria Filipa para retomar o controle da empresa. A tensão cresce quando Samuel aparece no quarto do hospital. O encontro é tenso, carregado de mágoas antigas. "Eu só fiz o que precisava, Filipa. Sofia precisa de estabilidade e você não está bem", diz ele tentando manter a calma. A mulher o encara com raiva. "Você não entende! Eu sempre cuidei dela como se fosse minha, e agora vem me arrancar isso?" A voz de Filipa ecoa pelos corredores, chamando a atenção da equipe médica. Jacques observa tudo à distância, satisfeito com o caos que ajudou a criar. Nos dias seguintes, a guerra entre eles se intensifica. Filipa, com o apoio de Jacques, promete recorrer da decisão. Já Samuel se fecha em casa, tentando criar uma rotina saudável para Sofia. Léo, a babá, o apoia, mas percebe o peso emocional do rapaz. "Você fez o certo, mas não vai ser fácil", avisa. Samuel, exausto, responde. "Eu só quero que ela tenha paz, Léo. Mesmo que o resto do mundo me odeie por isso." Enquanto isso, Jacques articula nos bastidores. Ele convence Filipa a depor contra Samuel, insinuando que o rapaz a manipulou para roubar a menina. "Foi tudo um plano, Filipa. Ele quer o poder. Ele quer o dinheiro de Sofia", diz o vilão, distorcendo a verdade. A empresária, ainda fragilizada, começa a acreditar. No mesmo período, Vivian descobre uma pista que pode mudar tudo. O histórico médico de Filipa mostra traços de substâncias controladas que nunca foram prescritas oficialmente. Esses remédios não vieram da farmácia certa. Alerta ela a Samuel, que fica em choque. A partir daí, o rapaz decide investigar por conta própria. Ele pede ajuda a Danilo, e juntos descobrem que Jacques esteve comprando medicamentos com o nome de outra pessoa. Enquanto a verdade se aproxima, Sofia começa a sentir o peso da guerra entre os adultos. Ela tem pesadelos, sente falta de Filipa e se culpa por tudo o que está acontecendo. Samuel tenta confortá-la, mas o ambiente é de tensão constante. "Não é culpa sua, meu amor. Nada disso é", diz ele, abraçando a menina. Porém, o olhar distante de Sofia mostra que a dor é profunda demais para palavras. Jacques, percebendo que o controle está escapando, parte para o ataque. Ele suborna um funcionário do tribunal e tenta acelerar uma perícia falsa que comprove a instabilidade de Samuel. Ao mesmo tempo, pressiona Vivian nos bastidores, oferecendo uma quantia para que abandone o caso. A advogada recusa, e isso só aumenta a fúria dele. "Você não tem ideia de com quem está mexendo", ameaça o vilão antes de sair da sala batendo a porta. Filipa, aos poucos, começa a se dar conta das manipulações. Ela encontra um bilhete entre as coisas de Jacques com instruções sobre as trocas dos medicamentos. "Administrar conforme necessidade. Evitar melhora repentina", está escrito. O choque é devastador. Ela lembra dos momentos de confusão, das quedas, do acidente, e tudo passa a fazer sentido. "Meu Deus, o que ele fez comigo?", murmura em prantos. Mas antes que consiga reagir, Jacques percebe que foi descoberto e muda de tática. Ele se aproxima dela com doçura, finge arrependimento e promete se redimir. "Eu só queria te proteger, Filipa. Você estava perdendo o controle. Eu fiz tudo por amor." As palavras são falsas, mas conseguem confundi-la. A guerra pela guarda de Sofia vai atingir o auge quando Samuel decide dar um novo passo contra Jacques e Filipa, agora consciente de que tudo foi uma grande manipulação.
Determinado a proteger a menina e acabar com o império de mentiras, o rapaz começa a juntar provas de que Filipa foi vítima de um plano cuidadosamente arquitetado. Danilo entrega a ele um pendrive com registros das mensagens trocadas entre Jaques e um farmacêutico que adulterava os medicamentos. Nos arquivos, há áudios, recibos e até filmagens mostrando Jaques retirando caixas de remédios falsificados. Com isso, ninguém mais vai duvidar do que ele fez, diz Danilo. Samuel respira fundo, sentindo o peso de tudo o que viveu. Chegou a hora de acabar com esse ciclo, afirma, decidido. Enquanto isso, Filipa começa a enfrentar uma crise existencial. Confrontada pelas lembranças do acidente e pelas descobertas recentes, ela se afasta de Jaques. "Eu fui sua marionete, você me destruiu", grita, antes de expulsá-lo do quarto. O vilão, sem perder a pose, apenas sorri. "Você ainda vai voltar para mim. Porque sem mim, Filipa, você não é nada." Mas, pela primeira vez, ela não se deixa intimidar. Na mansão Boaz, o clima é de tensão e medo. Sofia percebe que algo está para acontecer. A menina desenha uma família separada por um muro. De um lado, Samuel e Léo, do outro, Filipa e Jaques. O desenho cai no chão e Léo o vê com o coração apertado. Ela entende tudo, mesmo sem ninguém contar, diz emocionada. Samuel se aproxima e promete: "Eu vou derrubar esse muro, custe o que custar." A audiência definitiva da guarda se torna o palco de um confronto épico. Filipa aparece, dessa vez mais lúcida e sem Jaques ao lado. Samuel entrega as provas da sabotagem e Vivian apresenta os documentos que ligam Jaques à falsificação de remédios. O juiz escuta em silêncio, enquanto Filipa, nervosa, decide falar. "Tudo o que aconteceu comigo foi culpa dele. Ele me drogava. Eu achava que estava doente, mas era ele quem me fazia adoecer." A revelação provoca murmúrios no tribunal. Jaques tenta interromper, mas é contido por seguranças. Seu rosto, outrora impassível, agora revela o medo de quem vê o castelo desmoronar. O juiz decreta que a guarda de Sofia continuará com Samuel até o encerramento das investigações. Filipa, chorando, agradece ao rapaz. "Você foi o único que me viu como eu era de verdade. Eu só quero que ela fique bem." Samuel segura a mão dela e responde: "Sofia sempre vai ter 2 corações que a amam, Filipa. O resto a gente conserta depois." Samuel tomará uma atitude capaz de abalar todas as estruturas da família. Depois de dias de angústia e incertezas, ele anunciará que conseguiu na justiça a guarda provisória de Sofia, deixando Jaques completamente fora de controle. A decisão do rapaz será o resultado de uma sequência de acontecimentos que transformarão a vida de Filipa em um verdadeiro pesadelo. Tudo começará com uma sabotagem silenciosa. Jaques, disfarçando frieza com falsa preocupação, trocará os remédios de Filipa, alegando que quer ajudá-la a se recuperar do estresse. Mas, na verdade, o vilão estará iniciando um plano perverso para afastar a mulher da sobrinha e, de quebra, eliminar qualquer obstáculo entre ele e o controle total do patrimônio de Boaz. Filipa começará a apresentar sintomas estranhos, tonturas, lapsos de memória e desmaios repentinos. Nina, preocupada, tentará convencê-la a procurar um médico, mas Jaques sempre aparecerá com uma desculpa pronta, alegando que é apenas cansaço emocional. Danilo, observando tudo de perto, passará a desconfiar das intenções do vilão. Certa noite, ao ver Jaques manipulando uma caixa de comprimidos, ele perceberá que há algo errado. Movido pela culpa e pelo medo, Danilo procurará Nina para contar o que viu, mas a jovem reagirá mal. "Você só quer colocar minha mãe contra o Jaques. Eu sei o quanto ela está cansada e você não tem o direito de interferir", dirá com os olhos marejados. Desesperado, Danilo insistirá, mas Nina o expulsará, acreditando que ele age por despeito. Enquanto isso, Filipa ficará cada vez mais debilitada. As crises se intensificarão e ela começará a perder o controle das próprias ações. Certo dia, ao tentar buscar Sofia na escola, sofrerá um desmaio ao volante e se envolverá em um acidente grave. O carro ficará destruído e Filipa será levada inconsciente ao hospital.
Sofia, apavorada, chorará nos braços de Samuel, que não desgrudará dela um só instante. Eu prometo que não vou deixar ninguém te machucar, Sofia, nem o destino, nem ele, dirá, num tom firme que deixará clara a guerra que está prestes a começar. A notícia do acidente se espalhará rapidamente. Jacques, fingindo consternação, correrá para o hospital, mas será recebido com olhares de desconfiança. Vivian, advogada e amiga de Samuel, perceberá a frieza do vilão e aconselhará o rapaz a agir rápido. Se você quer proteger essa menina, faça isso agora, antes que ele encontre uma maneira de tirá-la de você de vez, alertará. Determinado, Samuel solicitará que Vivian entre com um pedido de guarda emergencial, alegando que Filipa não tem condições físicas nem emocionais de... Uma equipe de assistência social fará visitas à mansão para reavaliar o ambiente e a guarda de Sofia. Até segunda ordem, a criança ficará sob custódia temporária do requerente, decretará o magistrado. A decisão deixará Samuel emocionado e Sofia eufórica. Quer dizer que eu posso ficar com você, tio? Perguntará a menina, abraçando-o com força. Pode sim, minha pequena. Agora você está segura, responderá ele, com lágrimas nos olhos. Mas nem tudo será comemoração. Ao saber da notícia, Jacques surtará. Sozinho em seu escritório, ele quebrará tudo o que estiver ao alcance. Ele acha que vai me vencer? Acha mesmo que vai me tirar o que é meu? Gritará fora de si. Seu reflexo no espelho revelará o olhar enlouquecido de um homem que perdeu o controle. Pouco depois, ele procurará Vivian para tentar reverter a decisão. O senhor sabe muito bem que essa guarda é irregular. Samuel está manipulando a menina contra a própria família. Tentará argumentar, mas a advogada o interromperá com frieza. Irregular é drogar uma mulher e colocá-la em risco. O senhor devia se preocupar menos com a guarda e mais com o que vai responder diante da justiça. Enquanto Jacques planeja sua vingança, Filipa desperta no hospital, confusa e fragilizada. O que aconteceu comigo? Perguntará, sem entender o motivo dos curativos. A médica explicará que ela sofreu uma crise repentina de desmaio e quase perdeu a vida. É milagre estar viva, Filipa. Mas ainda precisamos investigar a causa dos seus sintomas. Quando ficar sozinha, ela notará a ausência de Sofia e entrará em desespero. Cadê minha filha? Cadê minha menina? Repetirá até que a enfermeira diga: ela está com seu irmão. Está segura. A reação será devastadora. Lágrimas, culpa, medo e, no fundo, um pressentimento. O acidente não foi um simples acaso. Nas semanas seguintes, Samuel tentará reconstruir uma rotina estável para Sofia. A menina voltará à escola e, aos poucos, começará a sorrir novamente. Mas o perigo continuará rondando. Jacques contratará um detetive para seguir cada passo deles. Eu quero saber onde ele mora, o que come, com quem fala. Nada de erros desta vez, ordenará, deixando claro que não aceitará a derrota. Marlon e Léo perceberão que algo estranho está acontecendo e se colocarão ao lado de Samuel. Ele não vai sossegar. Se precisar, a gente acampa na porta da casa para garantir a segurança da menina, dirá Marlon, demonstrando lealdade. A partir do momento em que Samuel consegue a guarda provisória, o equilíbrio de forças muda radicalmente. A notícia se espalha e provoca uma reação em cadeia. Os empregados da mansão, antes temerosos diante de Jacques, passam a olhá-lo com desconfiança. Ele sente o cerco se fechar. A cada ligação, a cada mensagem interceptada, o vilão percebe que seus segredos estão prestes a vir à tona. A paranoia toma conta. Ele começa a desconfiar de todos, inclusive de Nina, a quem tenta manipular novamente. Você viu o que seu tio fez? Ele te afastou da sua mãe. Quer te usar para me atingir, dirá Jacques, fingindo comoção. Nina hesitará, dividida entre a raiva e a dúvida, mas o olhar de Jacques, frio e calculista, a deixará em silêncio. Em seguida, ele trancará a porta do escritório e, sozinho, abrirá uma pasta com documentos falsos. Se Samuel pensa que vai me derrubar, é porque ainda não me conhece direito. Ele não sabe o quanto eu posso ser perigoso.
Enquanto isso, Samuel, agora responsável legal por Sofia, viverá dias de apreensão. A menina ainda tem pesadelos com o acidente da mãe e chora todas as noites pedindo para vê-la. Ela vai ficar bem, meu amor. A gente só precisa esperar um pouco, consola o tio, tentando esconder a própria aflição. Vivian o orienta a manter distância de Jacques e reforça a importância das visitas dos assistentes sociais. Eles estão observando tudo, Samuel, cada detalhe. Qualquer deslize pode pôr tudo a perder. Na mansão, Filipa recebe alta, mas continua confusa. Ela tenta recordar o momento do acidente, mas as lembranças são fragmentadas, como flashes quebrados. Sente o gosto amargo de remédio na boca, um enjoo constante e uma sensação de que algo foi arrancado dela. Não pode ter sido só um desmaio. Algo está errado, murmura, sozinha. Ao vasculhar seu criado mudo, encontra uma cartela de comprimidos trocada. O nome na receita é de outro médico. A ficha começa a cair. Filipa decide procurar Samuel. A cena do reencontro é tensa. "Você me tirou minha filha, Samuel", dirá ela com voz trêmula. O rapaz tenta explicar. "Eu te protegi, Filipa. Você quase morreu e o culpado está bem debaixo do seu teto." Mas ela se recusa a ouvir. Jacques chega em seguida fingindo preocupação e envolve a cunhada num abraço falso. "Deixa, Samuel. Eu cuido dela. Você já fez o suficiente." O olhar dos dois se cruza. Um duelo silencioso, carregado de promessas e rancor. Nos bastidores, Jacques articula sua retaliação. Ele suborna um funcionário do tribunal para obter acesso ao processo e forja um relatório alegando negligência de Samuel com a guarda. Em paralelo, tenta usar a mídia local para manchar a imagem do rapaz. Um homem instável assume a guarda de uma criança em meio a uma tragédia familiar. Estampa um jornal que misteriosamente chega à redação. A notícia da perícia cai como uma bomba. Filipa, devastada, percebe que foi vítima do próprio irmão. "Ele quase me matou", sussurra em prantos. Em choque, ela decide depor a favor de Samuel, mas antes de conseguir chegar ao fórum, sofre uma nova crise. Jacques, desesperado para silenciá-la, invade o hospital e tenta levá-la à força. O clima é de puro suspense. Enfermeiros tentam intervir, e o vilão, acuado, foge pelos fundos. Enquanto isso, Samuel é avisado por Vivian. Ele tentou sequestrar Filipa. Agora a situação mudou. O juiz vai suspender todos os direitos dele. Samuel segura Sofia no colo e diz: "Chegou a hora da verdade." Mas o destino ainda reserva um último golpe. Jacques, encurralado, arma um plano final, um atentado que pode colocar todos em perigo. Ele promete: "Se eu cair, levo todo mundo comigo." Danilo finalmente não aguenta mais o peso da culpa. O remorso o consome a cada dia e os pesadelos o impedem de dormir. O ex-motorista tomará a decisão mais difícil de sua vida: enfrentar o próprio passado e confessar tudo o que sabe sobre Jacques, o homem que transformou sua vida em um inferno. Em uma noite silenciosa, tomada pela tensão, Danilo chama Leona para uma conversa. O ambiente é denso, o ar parece pesado e o nervosismo dele é evidente. "Eu não posso mais viver com isso, Leona. O que eu vou te contar muda tudo", dirá, com a voz trêmula. Leona, sem entender, tenta acalmá-lo, mas a cada palavra o rapaz fica mais aflito. Então, em um rompante de desespero, ele revela: "Fui eu quem ensinou Jacques a cortar os freios do carro de Abel. Eu ajudei, Leona! Eu ajudei ele a acabar com a vida do Abel." A revelação cai como uma bomba. Leona empalidece, sente o chão sumir sob seus pés e, por alguns segundos, perde até o fôlego. O nome de Abel ecoa na mente dela como uma ferida que volta a sangrar. A confissão de Danilo muda tudo. O rapaz não apenas entrega Jacques, mas também se coloca em risco. "Você tem noção do que está dizendo?" pergunta Leona, com os olhos marejados. "Eu sei, e é por isso que eu preciso contar. Eu não aguento mais. Eu vejo o rosto dele todas as noites. Eu escuto os gritos. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas eu não posso continuar fingindo", confessa, em prantos. Leona, ainda atônita,
tenta processar tudo. A imagem de Jacques, o homem manipulador, frio e calculista, ganha uma nova camada sombria. Ela percebe que o vilão foi além de qualquer limite e que Danilo, mesmo culpado, é mais uma vítima da influência destrutiva dele. É então que ela toma uma decisão imediata: chamar Samuel. Ele precisa saber de tudo, diz ela, com a voz firme, mas o coração em pedaços. Pouco tempo depois, Samuel chega. O clima é pesado, tenso. Ele encara Danilo com desconfiança, mas Leona o convence a ouvir. Deixa ele falar, Samuel. É importante. Danilo, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, respira fundo e repete tudo o que havia dito a Leona. É verdade, Samuel. Eu ajudei Jacques, mas não porque eu queria matar ninguém. Eu estava sendo manipulado, ameaçado, ele me usou. Eu achava que estava ajudando em algo menor, mas agora sei que fui cúmplice de um assassinato. E eu não posso mais esconder isso. Samuel escuta em silêncio, o rosto endurecido, o olhar fixo. Por dentro, um turbilhão. A raiva por Jacques, o nojo pelo crime, a surpresa pela confissão. Mas ao mesmo tempo, ele enxerga algo diferente em Danilo. O arrependimento verdadeiro. Você sabe o que está dizendo? Se isso for verdade, você está se entregando, diz ele com tom grave. Eu sei, responde Danilo, mas eu preciso reparar o que fiz. Eu quero ajudar vocês a desmascarar Jacques. Eu quero que ele pague, Samuel, por tudo, inclusive pelo que fez comigo. Nesse momento, Leona segura a mão de Samuel e os dois se olham. Um olhar de cumplicidade e de dor. Ambos entendem que essa pode ser a chance de finalmente colocar um ponto final nos crimes de Jacques. O trio decide se unir. Danilo revela detalhes, cita cúmplices, horários, lugares. Cada informação é uma peça de um quebra-cabeça que Samuel começa a montar. E a teia de mentiras que Jacques construiu começa a se desfazer. Enquanto isso, Jacques acredita que nada pode atingi-lo. Ele comemora o sucesso de mais um de seus negócios sem imaginar que o cerco está se fechando. O vilão não sabe que sua ruína já começou e que o golpe fatal virá de onde menos espera. Leona e Samuel começam a reunir provas. Danilo os ajuda a localizar documentos, conversas, mensagens e até um vídeo antigo que mostra Jacques dando ordens a um comparsa. A tensão aumenta quando Samuel decide levar o material à polícia. Com isso, a máscara dele vai cair de vez, afirma ele, decidido. Leona, mesmo com o coração apertado, sabe que o momento chegou. Ele destruiu vidas demais, Samuel. Tá na hora de ele pagar. As cenas seguintes serão de pura eletricidade. Danilo, em um ato de coragem, aceita depor oficialmente, mesmo sabendo que também enfrentará as consequências. Eu quero pagar pelo que fiz, mas quero dormir em paz de novo, declara emocionado. A delegacia se torna palco de uma reviravolta. O depoimento de Danilo expõe não apenas o assassinato de Abel, mas toda a rede de crimes e chantagens que Jacques comandava nos bastidores. Enquanto o delegado ouve as confissões, Samuel e Leona trocam olhares tensos. A cada palavra de Danilo, a verdade vai emergindo das sombras. O dossiê preparado por Samuel é entregue e as provas se somam. Fotos, prints, áudios, extratos bancários, tudo apontando para o mesmo homem, Jacques. E é aí que vem a cena que promete parar a novela. Samuel, com a presença de Leona e Danilo, encara o vilão pela última vez. Jacques, frio como sempre, tenta inverter o jogo, acusa os três de conspiração e ri com desdém. Vocês acham mesmo que podem me derrubar? Eu sou intocável, dispara. Mas Samuel, firme, rebate. Não mais. Você vai pagar por tudo o que fez, inclusive pela morte do Abel. Danilo contou tudo. O riso de Jacques desaparece. Pela primeira vez, o vilão perde o controle. Sua expressão muda. O medo o denuncia. A polícia entra. As algemas brilham sob a luz fria da sala. Leona observa com um misto de alívio e tristeza. Danilo abaixa a cabeça, consciente de que também será levado, mas com o coração mais leve. Samuel respira fundo. É o fim de um ciclo de dor.
o começo de uma justiça há muito esperada. A prisão de Jacques se torna o assunto mais comentado da cidade. As manchetes estampam o rosto do empresário que por tanto tempo se escondeu atrás da imagem de homem respeitável. Câmeras de televisão cercam a delegacia, repórteres gritam perguntas e flashes iluminam o semblante de um homem derrotado. Jacques tenta manter a postura fria, mas a arrogância que antes o sustentava agora se dissolve diante da humilhação pública. Ele é algemado e conduzido até o camburão sob os olhares atentos de Samuel, Leona e Danilo. Samuel observa tudo em silêncio. É o fim de uma era. Agora ele sabe o que é ser prisioneiro da própria maldade. Murmura, sentindo o peso sair de seus ombros. Leona, ao lado dele, respira fundo. A sensação é de vitória, mas também de perda. Porque apesar da justiça, a dor causada por Jacques deixará marcas profundas. Ela olha para Danilo e vê o rapaz cabisbaixo, quase sem forças. "Você fez o certo", diz ela com firmeza. "Agora pode começar a se perdoar." Danilo, emocionado, não consegue conter as lágrimas. Ele sabe que sua vida nunca mais será a mesma. "Eu fui fraco, Leona. Deixei o medo me dominar. Mas hoje eu sinto que tirei um peso que me matava por dentro." Samuel se aproxima e, pela primeira vez, estende a mão para ele. O arrependimento não apaga o erro, mas pode dar sentido a um novo começo. Você foi corajoso de contar a verdade. Isso salvou mais gente do que imagina. Enquanto isso, na penitenciária, Jacques demonstra sua verdadeira natureza. Isolado, começa a perder o controle, tomado por crises de raiva. As paredes parecem se fechar. O silêncio o enlouquece. Sem poder manipular ninguém, o vilão mergulha em seu próprio desespero. Ele tenta convencer os guardas de que é inocente, mas ninguém acredita. O homem que antes controlava tudo agora não controla nem a si mesmo. Filipa, ao saber da prisão, desaba em lágrimas. O choque é avassalador. "Ele foi capaz disso tudo?" pergunta incrédula. Leona confirma com a cabeça. E Filipa sente o mundo desmoronar mais uma vez. "Eu vivi com um monstro e não percebi." Samuel tenta confortá-la. "Ninguém percebia, Filipa. Ele enganou todo mundo, mas agora acabou." Nos dias seguintes, o efeito dominó se espalha. Empresários se afastam do nome de Jacques, contratos são rompidos e o império que ele construiu sobre mentiras começa a ruir. As empresas passam por auditorias e Samuel assume a linha de frente, determinado a limpar o nome da família e reconstruir o que o vilão destruiu. Leona, firme e serena, decide usar a própria voz para denunciar os abusos, inspirando outras vítimas a se levantarem também. Danilo, mesmo aguardando julgamento, passa a colaborar com a polícia em investigações paralelas. Seu depoimento ajuda a desmontar uma rede de corrupção que envolvia pessoas influentes. O promotor reconhece o valor de sua colaboração e recomenda a redução da pena. O jovem, em um gesto de humanidade, escreve uma carta pública pedindo perdão à família de Abel. O texto, lido em rede nacional, comove o público e muda a percepção de muitos sobre ele. "A verdade me libertou. E eu espero que ela também traga paz a quem eu feri." Leona, ao ouvir a leitura, se emociona. Ela entende que o ciclo de dor finalmente começou a se fechar. O que Jacques destruiu, a verdade reconstruiu, comenta com Samuel. Os dois caminham juntos, conscientes de que, embora a justiça tenha sido feita, o futuro ainda reserva novas batalhas. Danilo descobre que Jacques adultera os remédios de Filipa e salva a vida dela. O público vai testemunhar um dos momentos mais tensos e emocionantes da trama. Danilo, antes apenas o ex-motorista discreto e leal, se tornará peça-chave ao desmascarar um dos crimes mais cruéis de Jacques. A vida de Filipa estará por um fio, e apenas a coragem e o instinto do rapaz impedirão uma tragédia anunciada. Tudo começa quando Danilo, desconfiado das atitudes de Jacques, passa a observar com mais atenção o comportamento de Filipa. A atriz, que vinha se tratando por conta de um transtorno bipolar, começará a apresentar sintomas estranhos, variações bruscas de humor, desorientação e lapsos de memória.
O que deveria ser um processo de estabilização se transforma em um caos silencioso. Certa noite, ao voltar à mansão para buscar alguns documentos esquecidos, Danilo escuta uma conversa tensa entre Jacques e um cúmplice misterioso. O vilão fala abertamente sobre o controle total que tem sobre Filipa e sobre a importância de manter o tratamento como está. O tom cínico da conversa faz o sangue de Danilo gelar. Ele entende que algo terrível está sendo feito nas sombras e que Filipa é a principal vítima. Movido pela inquietação, o ex-motorista decide investigar. No dia seguinte, ele se aproxima discretamente de Nina, tentando descobrir o nome do médico responsável pelo tratamento da mãe. Sem revelar nada, Danilo faz anotações e vai até uma farmácia, onde pede para comparar os comprimidos da receita original com os frascos que Filipa toma diariamente. É ali que a verdade começa a emergir. Os medicamentos são diferentes. O que Filipa vem ingerindo não é o estabilizador de humor prescrito. É uma droga que intensifica os sintomas de confusão e dependência emocional. Tomado por revolta, Danilo confronta Jacques em seu escritório. O diálogo entre os dois é explosivo. "Você está brincando com a vida dela, seu covarde!" grita Danilo, apontando para a mesa repleta de documentos. Jacques friamente apenas cruza os braços. "Cuidado com o tom, Danilo. A Filipa está viva graças a mim. Se eu quiser, ela desaparece em um dia." O silêncio pesado que se instala deixa claro o nível de perversidade do empresário. Ele não apenas adulterou os remédios, mas planejava manter Filipa completamente dependente de sua ajuda. Danilo sai transtornado, mas decidido a agir. Sabendo que denunciar Jacques sem provas seria inútil, Danilo parte para uma ação prática. Ele compra os medicamentos corretos e procura Léo, o único em quem confia. Com cuidado, explica tudo e pede que ele substitua os frascos antigos sem levantar suspeitas. Léo, surpresa, hesita. "Você está mexendo com fogo, Danilo. Esse homem é perigoso." "Eu sei, mas não posso ficar de braços cruzados." Enquanto isso, Filipa começa a ter alucinações e desmaios repentinos. Nina acredita que se trata de uma recaída e insiste para que a mãe continue com o tratamento indicado por Jacques. Sem imaginar, a jovem está sendo usada como peça no jogo do vilão. A virada acontece quando Léo, com coragem, realiza a troca dos medicamentos. Em poucos dias, Filipa desperta de uma espécie de torpor. O olhar volta a brilhar e a lucidez reaparece aos poucos. Ela começa a questionar as atitudes de Jacques, lembrando-se de momentos em que ele a convencia a assinar papéis sem ler. Jacques percebe a mudança. Ao ver Filipa mais lúcida e questionadora, começa a suspeitar de traição. Convoca seus homens de confiança e exige uma investigação interna para descobrir quem interferiu em seu plano. Quando descobre que Danilo comprou os medicamentos, a fúria toma conta. "Ele vai pagar caro por se meter onde não foi chamado", diz Jacques, quebrando um copo de uísque contra a parede. O empresário passa a perseguir Danilo, mandando Ramalho segui-lo. O ex-motorista percebe que está sendo vigiado e passa a agir com mais cautela, mas não recua. Ele sabe que expor Jacques é a única maneira de libertar Filipa, e também Nina, de um ciclo de manipulação e abuso psicológico. Recuperando-se dia após dia, Filipa sente que algo grave foi feito contra ela. Em uma cena de pura tensão, ela vasculha o armário e encontra frascos vazios com etiquetas adulteradas. O choque é imediato. As lembranças voltam como fragmentos. Jacques insistindo para que ela tomasse o remédio certo, as crises intensas, as manipulações. O horror se confirma. Chorando, ela liga para Léo, que pede que se acalme e não confronte Jacques sozinha. Mas a atriz não ouve. Quando o vilão chega em casa, encontra Filipa de pé, com as mãos tremendo e os frascos sobre a mesa. "Você envenenou minha mente, Jacques. Queria me ver louca para tomar tudo o que é meu, não é?" grita ela. O vilão tenta disfarçar, mas a máscara cai. Percebendo que foi desmascarado, Jacques muda de tática. Em vez de admitir, tenta se fazer de vítima, dizendo que agiu por amor e que queria protegê-la de si mesma.
Filipa não acredita e expulsa o empresário da casa. Humilhado e com o plano desfeito, ele promete vingança. Enquanto isso, Danilo e Léo se reencontram em segredo. O ex-motorista confessa que teme pela segurança de Filipa. Léo garante que vai ficar de olho e que está disposto a tudo para proteger a mulher que ama. O vínculo entre os dois se fortalece e nasce uma aliança improvável para derrubar Jaques de uma vez por todas. Danilo passará a reunir provas contra o vilão. Ele consegue rastrear o fornecedor dos remédios falsificados e descobre que a compra foi feita em nome da empresa de fachada de Jaques. Cada nova pista é um golpe contra o empresário, que começa a se sentir encurralado. Nina, ao perceber que a mãe realmente estava sendo envenenada, se desespera. A jovem vai até Danilo e pede perdão por duvidar dele. Emocionado, o rapaz a conforta, mas avisa que o perigo ainda não acabou. Enquanto Filipa retoma sua carreira e volta a dar entrevistas, Jaques prepara sua retaliação. Com um olhar frio, ele ordena: se Danilo quiser brincar de herói, vai terminar como todo herói de novela, morto. De um lado, o grupo de Filipa, Danilo, Léo e Nina, dispostos a revelar todas as atrocidades do empresário. Do outro, Jaques e sua rede de corrupção, que envolve médicos, advogados e cúmplices ocultos. A batalha deixa de ser apenas moral, vira uma guerra aberta. Espionagens, dossiês, câmeras escondidas e traições movimentam o enredo. Filipa, fortalecida, promete não se calar. Dessa vez, é ele quem vai perder o controle. Jaques acredita que ainda pode reverter a situação, mas dessa vez, o jogo virou. Filipa, mais lúcida e decidida, resolve agir com estratégia. Com a ajuda de Léo, ela instala câmeras na casa e começa a registrar todas as tentativas do empresário de se aproximar dela. Cada ligação, cada chantagem, cada ameaça, tudo passa a ser documentado. Danilo, por sua vez, se junta a Samuel e Rosa para cruzar as informações sobre as empresas fantasma de Jaques. A investigação revela algo ainda mais grave. Além de adulterar os medicamentos de Filipa. Enquanto isso, Jaques percebe que está encurralado. As notícias sobre sua conduta começam a vazar para a imprensa, e os acionistas da Boaz exigem explicações. Em uma reunião tensa, ele tenta manter a pose de executivo respeitável, mas as provas apresentadas por Danilo e Samuel o desmascaram diante de todos. Desesperado, Jaques tenta fugir do país. No entanto, ao chegar ao aeroporto, é surpreendido pela polícia com um mandado de prisão. Filipa, firme, acompanha a cena à distância. O olhar dela mistura alívio e dor. Ela finalmente está livre, mas ciente das marcas que o passado deixou. Danilo se torna símbolo de coragem. Sua atitude inspira os outros personagens e ele é reconhecido publicamente pela Fundação como responsável por salvar a vida da atriz e por expor a corrupção escondida por trás das aparências. Léo, emocionado, o chama de irmão de alma, reforçando a união dos dois. Filipa reencontra a paz. Em uma cena simbólica, ela devolve os frascos de remédios falsificados para o médico que a tratava, afirmando que agora quer curar o coração, não o controle dos outros. O médico a parabeniza por retomar o controle da própria vida. Danilo discretamente deixa a mansão. Ao olhar para trás, sorri. Ele sabe que cumpriu seu papel. Léo o alcança no portão e diz: "Você salvou mais que uma vida, Danilo. Salvou uma alma." A câmera se afasta, mostrando os dois caminhando pela estrada enquanto a narração final ecoa. Às vezes, o verdadeiro herói não é aquele que vence batalhas grandiosas, mas quem enfrenta o mal com coragem silenciosa. E, em Dona de Mim, a justiça começou pelo coração.